Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Olá, boa noite. Michel Temer diz que Lula não está morto politicamente e a defesa do PT reúne advogados para discutir a condenação do ex-presidente. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Cercada de amigos em uma lancha, a deputada Cristiane Brasil afirma que vai provar inocência nos casos de processos trabalhistas. 2 dias depois da chacina de 14 pessoas em casa de show, Ceará registra 10 mortos em briga de facções em cadeia pública. Começa hoje a série de reportagens Taiwan, a Ilha Formosa, um país de tradição milenária e de olho no futuro. O dia amanheceu ao som dos tambores. Juiz Sérgio Moro decide mandar a leilão 4 imóveis do ex-ministro José Disseu. Inglaterra registra o primeiro caso de roubo de Bitcoin à mão armada. Depois de entrar para a elite mundial da matemática, Brasil discute como melhorar o ensino da disciplina. Formação de professores é essencial para a gente conseguir avançar nesse tema. Barras e moedas de ouro recuperadas de um naufrágio há 150 anos são expostas pela primeira vez nos Estados Unidos. E ao meu lado estão o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP da PUC de São Paulo, e o empresário Emerson Capaz. Participe com perguntas e comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O presidente Michel Temer afirmou que Lula não está morto politicamente. Apesar da condenação do ex-presidente em segunda instância, o PT mantém a candidatura dele ao Planalto e articula os próximos passos. Para o presidente Michel Temer, ter a candidatura barrada não muda a imagem do ex-presidente Lula. Temer afirmou que Lula é uma figura carismática e não está morto politicamente. Dizer que ele está morto politicamente, não sei se está morto eleitoralmente, ou seja, se ele vai participar das eleições ou não, mas dizer que a imagem dele, a palavra dele, a presença passada dele não vai ter alguma influência, eu acho que aí morto ele não está. Lula foi condenado na quarta-feira passada, em segunda instância, pelo Tribunal Regional de Porto Alegre a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Enquadrado na lei da ficha limpa, Lula se tornou inelegível. Este desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo acredita que nada do que a defesa do ex-presidente fizer terá efeito na condenação. Só há 2 recursos cabíveis. É recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Nenhum dos 2 tem efeito suspensivo. Durante o evento agora à noite na PUC de São Paulo, os advogados de Lula participaram de um seminário internacional para debater a condenação do Tribunal Regional de Porto Alegre. Segundo a defesa, o ex-presidente não teve os direitos humanos preservados durante o julgamento. Por isso, vão levar o caso agora ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Os desembargadores já tinham seus votos prontos também. Isso demonstra que as razões da defesa ali expostas em nada significavam para o resultado da ação. Então, essas e outras violações estão sendo levadas ao conhecimento das Nações Unidas. Pelos mecanismos todos que a lei permite, ele vai chegar até o dia 17 de setembro candidato. No dia 17 de setembro vence o prazo que o partido tem para substituir. E possivelmente já terá havido uma decisão do TSE. Muito bem, Emerson Capaz, boa noite. Boa noite. O Lula William. fora do páreo, o eleitor do Lula votaria em um outro candidato que ele indicasse? Eu acho que o Lula, na verdade, ele nunca vai sair do páreo. Ele vai tentar esgarçar até o limite máximo da sobrevivência dele, porque o PT depende dele hoje. O PT sem o Lula morre, como nós já estamos vendo isso. O Lula gradualmente vai fazer parte do passado no Brasil, mas ele ainda tem uma força política muito grande, vai usar essa força política ao longo desse processo e vai tentar esticar isso ao máximo e lá na frente, se os recursos, como a gente espera, como todo brasileiro que gosta de ver a lei respeitada espera, ele não consiga sucesso nisso, aí ele vai tentar jogar o que ele tem de cacife político na mão de alguém, na mão de algum candidato, na mão de algum outro candidato. Ou até tentar, no limite, se isso passar do dia 15 de setembro, ser candidato mesmo condenado. Agora, sabe o que me espanta, William? Pondé, boa noite, a gente cumprimentei. O que me espanta hoje é ver algumas personalidades do mundo político, do mundo, vamos dizer, da elite, dizendo
que, na verdade, seria bom que o Lula disputasse a eleição. Eu não acho que seria bom, não. Condenado tem que cumprir a lei. Eu fico muito preocupado porque você começa a ver uma movimentação do Supremo já, e a Gleisi Hoffmann hoje dizendo, ela está pautando o Supremo. Não, nós vamos ver, o Supremo vai mudar, o Supremo vai rever a questão da condenação em segunda instância. Se o Supremo começar a se mexer na condição de rever uma decisão já tomada por 6 votos a 5, por conta de tentar segurar o Lula como candidato, será uma vergonha para esse país. O Brasil merece muito mais do que isso. Nós estamos brincando com coisas que, assim, imaginar que um partido, que um candidato pode dizer, olha, a lei não está aí, mas eu não vou respeitar. Eu não vou respeitar a decisão de tribunal de segunda instância, eu não quero nem saber, eu vou ser candidato. Isso não é um exemplo a se dar para gerações que querem entrar na política, para o pessoal que ainda acha que a justiça realmente está acima de qualquer cidadão no Brasil. Então, eu acho, William, que a movimentação nossa hoje tem que ser no sentido de tomar muito cuidado com o que vem pela frente. E por que essa elite está se movimentando? Porque muita gente pode estar na mesma condição já de, em segunda instância, ser preso. Então, essa movimentação ela não é uma movimentação à toa. É um cenário... É cada um olhando para o seu. Cada um olhando para o seu. Essa movimentação começou a olhar e fala, pô, eu vou ser o próximo. Então, começa uma pressão em cima do Supremo, e o Supremo está dando espaço para isso. Existem manifestações divergentes dentro do Supremo que não podiam estar acontecendo, porque isso cria insegurança. Isso cria insegurança jurídica. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. Na verdade, tem uma fila longa aí, né, para ser julgado, né, de políticos brasileiros, na mesma situação que o Lula. Eu acho assim 3 coisas, além do que o Capaz estava dizendo. Primeiro, o Lula se comparou ao Mandela quando saiu a condenação da segunda, vários, o Mandela, né? Jesus Cristo. Não, mas eu especificamente Mandela, né? Porque o Mandela esteve preso, então ele disse, pouco importa quanto tempo ele ficar preso. E então, nesse evento da PUC, tem um advogado da ONU, que representa o Lula na ONU. A entrevistada falava dos direitos humanos. Então, o PT, ele move toda uma gama de retórica humanista a favor dele. O Lula se comparar com o Mandela é um escândalo. É simplesmente um escândalo. Mandela era um preso político. O Lula é um político preso. É outra coisa, se vier a ser preso. Mas a retórica funciona. A gente sabe que eleição é retórica. Então, eu tenho a impressão assim, que o PT ele vai trabalhar muito pesado em cima da desqualificação do julgamento. Ele vai trabalhar muito pesado em cima da ideia de que o jurídico está trabalhando contra ele. Ao mesmo tempo, o STF, a gente já teve chance de discutir isso aqui algumas vezes, o STF há muito tempo ele está com um problema. Inclusive, essa semana, esse domingo, teve uma matéria na Folha muito boa mostrando isso, exatamente. Um artigo excelente. Excelente, mostrando como o STF ele está complicado, porque ele aparece errático, ele vai mostrando, digamos assim, as fissuras ideológicas e de autointeresses que alguns membros podem ter. Então, como acontece com toda estrutura de poder que fica muito sob a luz, a gente discutiu isso aqui anos atrás. Lembra? Quer dizer, o STF está ficando num lugar assim que... Não é um lugar de revisão, é um lugar de proteção. Só que vai criando desconfiança da população em relação a ele. Ele perdeu muito no capital. Se o STF rever a condenação do Lula, isso vai ser a pedra de cal na imagem que o STF tem diante da população. E mais do que isso, né, Pondé? Na questão da legalidade, então, isso que você chamou de insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica vai por um caminho, Pondé, que é perigosíssimo. Então, esse ano vai ser um ano bastante agitado. Agora, eu não acredito que o Lula venha a ser eleito, mesmo se fosse candidato. Eu também não acredito. Ele não ia passar dos 35%. O Lula é um candidato populista, datado, e só falam muito dele porque a esquerda não tem ninguém. É isso. O Ronaldo Trois Júnior aqui está dizendo, onde estão os 30% de eleitores do Lula? Ele tem desconfiança em relação a essas pesquisas. Mel GC, aqui pelo Twitter, pelas declarações de Temer, já quer se juntar novamente ao PT?
Não. Não, né? Não, Rosângela Bodar, Pelo contrário, ao declarar que Lula não está morto politicamente, Temer não estaria incendiando a militância já tão manipulada pelos políticos petistas? Não, eu entendi que o Temer está fazendo, na verdade, naquela fala, é chamando a atenção Ele não está morto. para que se tome cuidado, Exatamente. porque o Lula não está morto politicamente. Acho que é isso que ele quis dizer. É, Tome-se cuidado, é, se você não é petista. E às Tome vezes, cuidado. é como eu frisei, quero retomar aqui, algumas lideranças acabam dizendo aquela coisa, seria tão bom se ele pudesse participar e nós vencermos ele na eleição. Nas urnas. Nas urnas. Eu não acho. Se ele é uma pessoa condenada, não tem que participar do processo eleitoral. Claro. Eu acho que a gente tem que abrir espaço para outras coisas, outras lideranças, mudar. Nós temos que vencer no Brasil o lulismo. Nós já estamos derrotando, entre aspas, obviamente, nós estamos derrotando um líder, que é o Lula, que foi um líder importante, e agora nós vamos ter que conviver com o lulismo, que é o que sobra, né, do Lula, que é essa questão de mentir, essa questão de dizer que a justiça não serve para ele, toda essa história, sectarismo, nós contra eles, isso nós ainda vamos ter que vencer, Agora, Pondé. uma coisa que você falou... Você falou um negócio, nós estamos derrotando ou ele se derrotou? Não, ele se É que derrotou. nós estamos derrotando, tem outra... Não, outra nós estamos entonação. derrotando no sentido de que a justiça fez se valer no Não, processo. mas aí foi nós uma culpa derrotando dele, a sociedade. Lógico. Ele que se é colocou culpa na dele. Ele que se colocou na situação. Lógico, julgada. e agora não quer aceitar a situação que ele mesmo se colocou. Mas capaz, eu acho que uma coisa que você falou aí há pouco, assim, a ideia do Lula transferir seus votos, a gente sabe que candidatos não conseguem exatamente transferir votos de uma forma matemática. O Lula conseguiu transferir votos para Dilma, não foi exatamente o Lula que transferiu, foi a imagem do governo do Lula, as condições que se viveu, principalmente no Lula 1, é que transferiu, de alguma forma, os votos para Dilma. Porque na segunda rodada, ele já não conseguiu transferir nada, ele é quase derrotado. Então, se você pensar em Jacques Wagner, da Bahia, né, governador da Bahia, você pensar no Haddad. Haddad é um prefeito que acabou a prefeitura muito mal e é um cara que governou para os alunos das ciências sociais. Né, como se São Paulo fosse aluno de ciências sociais. Então, eu acho que o PT não tem nem para quem o Lula transferir os votos. Vamos seguir, né? Vamos. O juiz Sérgio Moro ordenou a venda em leilão do triplex no Guarujá, litoral paulista, que seria do ex-presidente Lula. Moro também mandou leiloar 4 imóveis do ex-ministro da Casa Civil, José Disseu. As casas ficam em São Paulo e Minas Gerais e foram confiscadas na Operação Lava Jato. José Disseu foi condenado e aguarda a avaliação de recursos em liberdade. A defesa de Disseu declarou que a decisão de leiloar os móveis deveria aguardar o trânsito em julgado e questionou o que vai acontecer se o ex-ministro for absolvido nos tribunais superiores. Corre esse risco? E você veja uma coisa que é importante lembrar. Cadê a defesa do PT, forte, brava, como estão fazendo agora, em relação ao Palocci, que foi preso? Não houve uma manifestação forte contra ele. Zé Dirceu, que era um grande, líder chegou do a PT. ser candidato. Era o número possível, 2. era o número 2, era o possível candidato do PT. Foi preso, saiu a sentença e tudo. Cadê? O PT não se manifestou. Ficou quieto com todos esses líderes. Fritou eles o Vacari está preso, foi secretário-geral do PT, está preso no PT, não fala nada. Só em relação ao Lula que eles falam. Então, essas manifestações aí, isso que vai acontecendo ao longo do tempo, vai se vendo que é um parte-pri do próprio partido hoje, que não sabe muito bem se posicionar, está perdido. Está perdido. Completamente perdido. O Sérgio Vanderlei aqui está questionando aqui. Segurança jurídica é sentença sem provas. Deve estar falando da questão que o PT está dizendo que a sentença do Lula é sem provas. O Kleber Braz, se o STF, que retroagiu a lei da ficha limpa, agora voltar atrás somente o cumprimento em segunda instância, vai deixar em xeque sua isonomia. As contas, o foro privilegiado poderá mudar radicalmente este ano. O Supremo deverá rever nesse primeiro semestre as regras que beneficiam políticos com mandato. Já há ministro falando em multirão para mandar as ações à primeira instância de Curitiba, se o ritmo das investigações seguir lento na corte. Uma das maiores construtoras do país batizou uma das listas mais esperadas de 2017. Mais de 400 políticos foram citados em delações por 77 ex e atuais executivos da Odebrecht. Um ano depois... Alguns foram chamados, mas condenados ninguém. Nenhum político sequer virou réu. De 83 inquéritos abertos, só um gerou denúncia, contra o senador Romero Jucá, do MDB. Mas o caso está parado desde agosto no Supremo Tribunal Federal. O ritmo da Operação Lava Jato no STF é bem diferente da primeira instância.
Nas varas federais de Curitiba e do Rio de Janeiro, para onde vão os casos que não envolvem políticos com mandato, 144 pessoas foram condenadas. Entre elas, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, condenado depois que perdeu o cargo e o foro privilegiado. Por um lado, você tem uma eficiência rápida ali da vara em Curitiba, mas de outra maneira parece também que houve uma falta de vontade política do Supremo organizar e dar prioridade a esses casos. É um foro que acabou, ganhando uma conotação aristocrática. Numa sociedade estabelecida a partir da ideia de que todos são iguais perante a lei, essa ideia de privilégio por si só é uma afronta. O próprio Supremo está discutindo uma forma de restringir o foro privilegiado, mas o debate está parado na corte desde novembro por causa de um pedido do ministro Dias Toffoli para analisar melhor o caso. Nos bastidores, o ministro Marco Aurélio Mello disse que vai esperar um mês para o colega devolver a ação. Do contrário, pretende enviar para a primeira instância casos que não devam ficar na corte. O político tem que ter um foro especial para julgamento, como eles têm hoje, um foro privilegiado? Não. Por quê? Porque é um ser humano igual a gente. Ele é um cidadão como todos nós, e não deve ter foro privilegiado. 7 dos 11 ministros já votaram para que o Supremo julgue apenas crimes cometidos no exercício do mandato e por fatos diretamente relacionados à função pública. Nós precisamos aprimorar o modelo, mas nós não podemos jogar o bebê junto com a água suja pela janela. A sensação que a população tem é que o foro privilegiado é usado para proteger os políticos, né? Hoje em dia é assim. Mas é o que é. Assim, e a gente tem que lembrar que a democracia, como é um regime popular, muito da democracia o que vale é a percepção que se tem. Aliás, as pessoas são eleitas em cima da percepção que se tem. A ideia de verdade da democracia é quase inexistente. O Platão já dizia isso. Já dizia isso 2.300 anos atrás. Olha, a democracia é um regime que não transita pela verdade, não. Transita pela retórica. Então, transita pela percepção. Aliás, qual o regime que transita pela verdade? Né? Não, mas a ideia de que a democracia não transita pela verdade, no sentido que ela é argumentativa. Exato. Né? Então, não tem absolutamente ninguém preocupado em estabelecer nada, apenas ganhar a discussão. Então, em relação ao fórum privilegiado, eu, pessoalmente, eu tendo a achar que eu devia acabar o fórum privilegiado. Eu entendo a lógica, a ideia de que alguém que está exposta a uma situação pública, então teria que ter um outro andamento da lei, né? Mas tem países por aí que não existe fórum privilegiado e as coisas funcionam. Então, tem duas coisas que ninguém me convence. 1, que deve existir fórum privilegiado. 2, que deve existir fundo partidário. Acho que vai acabar os dois. Você quer ser candidato? Vá correr atrás de dinheiro, que nem todo mundo corre atrás de dinheiro. Essa história de que o fundo partidário protege a democracia, protege coisa nenhuma. O que o fundo partidário cria é um balcão de negociação, onde os caras inventam um partido e depois ficam lá negociando com a grana que recebe do governo, nossa grana. Então, eu acho que os dois deviam acabar. Ninguém me convence. O Severo Arantes aqui pelo Twitter, foro especial por prerrogativa de função, isso é democrático? Então, não somos todos iguais perante a lei. Então, o foro privilegiado, no fundo, ele deveria servir no Brasil só para algumas altas autoridades. Autoridades de nível ministerial, alguma autoridade, você tem que cercear a capacidade de pessoas entrarem num foro eventualmente privilegiado, porque, de repente, você fica num juiz de primeira instância, a decisão de impedir, emparedar qualquer um que esteja defendendo ou atuando como ministério, coisas desse tipo. Agora, abaixo disso, tem que acabar. Não pode ter foro privilegiado para 3.000, 4.000, 5.000 autoridades. Aí o Supremo não consegue dar conta e fica... Por que o foro privilegiado chama privilegiado? Porque, no fundo, é a última instância. Ele não deveria ser um privilégio, porque ali você não cabe recurso. O problema é que é tanta gente dentro do foro que leva anos um julgamento. Você tem, por exemplo, o Maluf agora, recurso, nunca saiu de ser deputado, só agora acabou sendo julgado. Então, é o problema da letargia da justiça que transforma o foro privilegiado num privilégio ao longo do tempo.
As contas do governo registraram um déficit primário de 124 bilhões de reais em 2017, o equivalente a 1,9% do PIB, o Produto Interno Bruto, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Este foi o 4º ano seguido de rombo nas contas públicas e o segundo pior resultado da história. Mas, apesar de alto, o déficit ficou abaixo da meta do governo fiscal, a meta fiscal estipulada no ano passado em 159 bilhões de reais. A padroeira do Brasil atravessou o planeta para se encontrar com uma divindade oriental. Pela primeira vez, a imagem de Nossa Senhora Aparecida participou do evento mundial das religiões, organizado pelos budistas de Taiwan. A celebração, Quando os Deuses se Encontram, abre a série Taiwan, a Ilha Formosa, que o Jornal da Cultura apresenta a partir de hoje. A reportagem é de Jerônimo Moraes. Nossa viagem começa no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Nesta mala está uma relíquia, uma imagem oficial de Nossa Senhora Aparecida. A santa é conduzida pelo cônego José Bison da Arquidiocese de São Paulo e o reitor do Santuário Nacional de Aparecida, Padre João Batista. De avião, atravessamos o Oceano Atlântico e a África. Viajamos 14 horas para uma escala de 6 horas em Dubai, nos Emirados Árabes. E de lá, seguimos para Taiwan. Depois de 31 horas de viagem, chegamos ao Aeroporto Internacional de Taipei, em Taiwan. Agora, são mais 4 horas de estrada rumo ao sul do país. Nosso destino é a cidade de Kaohsiung. Viajamos de ônibus durante a noite e concluímos assim a nossa jornada. A vista do Museu do Buda Fu Guanshan deixa qualquer um impressionado. O dia amanheceu ao som dos tambores. Uma multidão tomou as ruas ao lado do museu. Com roupas coloridas e muita fé, as pessoas carregavam imagens de santos e divindades. Quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida surgiu, chamou a atenção dos participantes. E assim, com muita emoção, começou o evento Quando o Buda Encontra os Deuses. 60 mil pessoas, entre budistas, taoístas, confucionistas, judeus, muçulmanos e católicos de mais de 20 países, ficaram juntos pelo 5º ano seguido. Aqui, as diferenças não contam. Não importa que cada um acredite num Deus. O que interessa é promover a harmonia e a tolerância entre as religiões. A presença da nossa padroeira mostrou que o Brasil também quer paz. Este adepto do taoísmo que vive na região veio pela primeira vez. Ele acha importante que todas as religiões convivam em paz. Mais de 3.000 imagens desfilaram pelo maior templo budista de Taiwan. Depois, ficaram expostas lado a lado para serem admiradas pelo público. Essa é a primeira vez que o Brasil participa deste evento interreligioso. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi considerada especial pelos budistas. Por isso, ela foi colocada bem embaixo do grande Buda. A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo promoveu o encontro dos budistas com os católicos para que o Brasil pudesse estar aqui agora. A iniciativa está dentro do projeto de Cultura pela Paz e União, fortalecendo a ideia de que somos todos iguais. Vi tantas religiões diferentes e tanta gente diferente de vários lugares do mundo. Esse é um ponto crucial para a paz, juntar pessoas que têm o mesmo propósito. E esse é um lugar santo, um lugar onde todas as pessoas se reuniram pela paz. No auditório da Grande Iluminação, 2.000 pessoas acompanharam o musical da Paz e do Amor. O coral budista orou diante de todos. Este grupo católico das Filipinas homenageou o Santo Ninho. Abdullah, representante do islamismo, veio de Londres. Ele disse que hoje está se fazendo algo prático em busca da paz.
Claude veio da França representando o judaísmo. Para ele, o dia foi muito importante porque reuniu pessoas de crenças diferentes, todos acreditando que a paz é o melhor caminho para o futuro. No final da tarde, uma a uma, as imagens começam a deixar o local. Este budista da China, que participou pela primeira vez da celebração, disse que ficou encantado. André é brasileiro e se emocionou. Aqui todo mundo se une mesmo em prol de um bem maior, que eu não sei bem qual é o bem maior, mas estou buscando vivenciar esse caminho, né? Em procissão, as pessoas deixaram o templo do Buda. Esse tem algo muito especial, que ele une religiões. São pessoas que expressam a fé de forma diferente e buscam a força da fé para transformar o mundo. E isso é muito importante. Essa é a nossa lição de alegria, de paz, de esperança, de convivência e de harmonia entre os povos. A imagem de Nossa Senhora Aparecida vai ficar exposta no Museu do Buda de Taiwan para que os visitantes possam conhecer a história da padroeira do Brasil. A administradora do museu disse que é uma honra ter a santa por aqui. Ela acha que o diálogo é o primeiro passo para a harmonia entre os povos e as religiões. E amanhã, no segundo capítulo da série Taiwan, a Ilha Formosa, vamos conhecer a história, os costumes e um pouco da gastronomia do povo taiwanês. Pundê. Não, é sobre essa ideia do diálogo entre as religiões. Existem duas formas de a gente entender o diálogo entre as religiões. Existe uma forma que seria teológica, ou seja, entender que as religiões podem conversar e chegar à conclusão que acreditam em coisas semelhantes, em deuses semelhantes, ou que existe só um Deus, mas ele é representado de formas diferentes pelas formas diversas culturas. Existe um outro entendimento de diálogo interreligioso, que este me parece mais importante do ponto de vista geopolítico, que é colocar as diferentes religiões em diálogo por razões políticas, no sentido de que as religiões funcionem, as instituições religiosas funcionem como veículos de atenuação de diferenças políticas agressivas, entende? São duas formas completamente tão relacionadas, que têm a ver com a cerimônia, mas que elas são completamente diferentes. Uma é você pôr a discussão teológica. Isso você não faz de uma discussão, no sentido que os cristãos continuam achando que Jesus é o Messias. Os judeus continuam achando que os cristãos acreditam no Messias falso. Os muçulmanos continuam achando que Muhammad é o último profeta e os anteriores estão enganados. Os budistas continuam acreditando na tradição que sai do hinduísmo, que é do Buda. Mas outra coisa que eu acho importante, que a matéria também traz, é que as instituições religiosas elas consigam diminuir as diferenças que causam violência. Então, você consegue colocar judeus e muçulmanos religiosos em diálogo, isso seguramente pode fazer diferença, do ponto de vista político, entendeu? Acho que são dois níveis diferentes. Perfeito. Que o tema coloca. Veja a seguir, depois de entrar para a elite mundial da matemática, o Brasil discute o ensino em sala de aula. Após ser derrotado no Iraque e na Síria, grupo terrorista ISIS ressurge no Afeganistão. Vamos mostrar já já. Uma das disciplinas que mais preocupam os alunos, a matemática, transformou o Brasil em destaque internacional. O bom desempenho em artigos científicos contrasta com as avaliações sofríveis em sala de aula. Essa é a Judite, um robô 100% brasileiro que auxilia pessoas com baixa mobilidade. Ele foi criado por alunos da Faculdade de Engenharia Industrial, graças à matemática. A matemática ela é essencial na sua base. Quando a gente fala do manipulador, do bracinho da Judite, nós precisamos de uma série de cálculos, né,
para a construção. Cálculos aplicados na robótica ajudaram a colocar o Brasil no topo do grupo União Matemática Internacional, composto por apenas 10 países, entre eles Alemanha, Japão e Estados Unidos. Para alcançar essa posição, foram avaliadas a quantidade e a qualidade de programas de pós-graduação, o destaque de nomes da área, como o do matemático Arthur Ávila, que recebeu a medalha Fields, o Nobel dos Números, em 2014, além de publicações científicas que alcançaram 2.076 artigos, uma alta de 2,35% em 10 anos. Esse prestígio revela a enorme desigualdade educacional que nós temos no país. Avaliações que medem a proficiência em matemática mostram que 70% dos estudantes brasileiros com idade entre 15 e 16 anos não são capazes de resolver problemas simples envolvendo números. Uma deficiência levada para a vida toda. Quando vai pagar em dinheiro, a Luísa tem dificuldade com o troco. Eu sempre tive problema com matemática, desde pequenininha. Era um sufoco em casa, era um sufoco na escola. O que faz a diferença na educação, seja desses meninos, seja de qualquer menino, de qualquer aluno, é o professor que faz a grande diferença. Então, a atratividade para a carreira docente, a gente tem que pagar melhores salários, a gente tem que formar melhor esse professor. Professores como os da Anitta, de 9 anos. O pai dela percebe a diferença no ensino. É muito mais eficaz, construtivo, a forma como ela está aprendendo matemática do que como a forma que eu aprendi. Tão construtivo que a menina já percebeu que a matemática está no dia a dia. Acho interessante poder dividir, poder multiplicar, poder adicionar. Eu acho bem interessante porque pode resolver vários problemas na vida. Onde a educação tem que entrar mesmo, se tornar prioridade nas políticas públicas. Por enquanto ela não se tornar prioridade, as pessoas vão sempre nos olhar pelo retrovisor, né? Infelizmente eu acho que não vai entrar tão cedo. É uma daquelas. Não tem vontade falando do política Brasil, nesse falando do sentido. Brasil, né? Acho que ainda não tem nenhum indicativo disso daí, porque enquanto você tem políticos que de fato não têm uma visão de país, porque um dos problemas dos políticos brasileiros não é só que muitos, não todos, são corruptos, muitos, não todos, são bregas, certo? Não todos são ridículos e tomam atitudes ridículas, inclusive no mundo da mídia. Existe também uma falta de percepção de país. Então, um projeto, não tem projeto de país em lugar nenhum. Uma das crises do PT, das pessoas que acreditam no PT, que o PT é uma seita hoje em dia, é porque o PT era um partido que oferecia a ideia de que tinha um projeto de país. Eu, pessoalmente, nunca acreditei nesse projeto, mas oferecia. Então, enquanto não tiver um projeto de país, não tem educação. Sabe por quê? Porque educação não tem efeito imediato. Você não ganha muito dinheiro com educação. Principalmente educação de base. Não dá voto. O país voto. precisa. A prova que a educação não tem impacto imediato é a seguinte ideia. Professores fazem greve meses e ninguém nem percebe. Ninguém nem percebe. E você, preciso agregar uma coisa importante em relação à matéria que nós estávamos vendo. Nós estávamos comentando da matemática. Não a matemática, mas também Taiwan. Nós estávamos falando com o Jerônimo, que fez a matéria, estava conversando com ele aqui antes de entrar. Ele estava dizendo da importância que tem o professor lá em Taiwan. E eu relembrava ele que 40 anos atrás, Taiwan e Brasil, em termos educacionais, tinham quase o mesmo nível. E Taiwan resolveu investir pesado em educação, disparou o país. A distância de Taiwan em relação ao Brasil, por conta de ter investido lá atrás, 40 anos atrás em educação, é gigantesca. E o projeto de país que você pede, com razão, Pondé, na verdade, ele, em vez de sair de um partido, de governantes, devia sair da sociedade. Nós, hoje, deveríamos nos organizar e definir que projeto de país nós queremos para o Brasil lá na frente. E aí, independeria de quem fosse eleito. Ele tem que seguir um projeto de país nosso, da sociedade. A educação é política de Estado, não de governo. Não, mas ela tem que ser definida que a sociedade tem que querer isso como prioridade. Os governantes abrem mão porque a gente não consegue priorizar, nós não conseguimos definir essas prioridades de projeto de país. Quando a gente define isso e diz, olha, vai ser eleito aquele que seguir este projeto de país, é esse Brasil que você quer dizer. Que nós queremos... É isso que você está chamando da sociedade dizer o que quer. Isso. A sociedade eleger determinadas pessoas que falam o que ela quer. Isso, que falam aquilo que ela quer e não que eles depois... Não, meu programa de governo é... Não, o nosso programa de governo como sociedade inclui educação como prioridade. E você, para ser eleito, tem que seguir esse programa.
Esse é o programa de governo O nosso. problema é que tem muita gente que vai votar em gente que promete para ela comprar televisão. Teoricamente, o Legislativo teria essa função. Teria. Captar essa aspiração. Essa é a função do Legislativo. O Valmir Arraes Júnior é que não adianta professores especializados se os alunos não estão a fim de aprender. Rita Aparecida Adame, esses bons professores para instigar essa vontade nos alunos, porém, a maioria deles na escola pública não quer. E aí a Anne Lieri, dizendo aqui, sem condições de bom ensino, o Brasil já faz bonito, imaginem se tivesse maior valorização da educação. Olha, eu tive acesso a uma pesquisa nos Estados Unidos, especificamente, mas ela vale não só para os Estados Unidos, com jovens entre 95 e 2012, em relação a várias coisas, inclusive a educação. E uma das características é que esses jovens, eles tendem a ser mais pragmáticos. Então, eles querem educação, digamos assim, grosso modo, técnica. Ensino técnico. Eles querem educação porque eles querem ganhar a vida com aquilo que eles aprendem na educação. Que é a parte da educação. A educação não é só técnica, mas, sem dúvida nenhuma, ela é fundamentalmente técnica. Então, entre esses jovens que nasceram entre 95 e 2012, o approach deles, a abordagem deles, a expectativa que eles têm de educação nos Estados Unidos é uma expectativa de que a educação seja uma ferramenta para eles ganharem mais dinheiro e melhorar de vida. O que eu não acho nenhum pecado nisso, em ter essa expectativa. A lista de candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, foi divulgada hoje para consulta na internet. Ao todo, estão sendo oferecidas cerca de 240 mil vagas em 130 instituições de ensino no país. O período de matrícula começa amanhã e vai até o dia 7 de fevereiro. Quem não passou agora, pode se inscrever em uma lista de espera. O resultado da segunda chamada sai no dia 9 de fevereiro. 10 presos morreram e 8 ficaram feridos durante rebelião na cadeia pública de Itapajé, no norte do Ceará. A rebelião foi controlada depois que policiais militares e agentes do Grupo de Operações Regionais entraram no presídio. Uma briga de facções rivais provocou a matança. A polícia também investiga se o conflito foi uma retaliação à chacina do último sábado em uma casa de shows em Fortaleza. A guerra de facções pelo controle da venda de drogas e armas deixou 14 mortos e 16 feridos. Uma pessoa foi presa. Um incêndio destruiu 62 ônibus do transporte público de Salvador que estavam na garagem no Parque Bela Vista. Outros 16 ficaram parcialmente danificados. As explosões foram registradas durante a madrugada. Peritos tentam identificar o que causou o fogo. Ninguém ficou ferido e o transporte não foi paralisado. Começou hoje em São Paulo a emissão de multas para motoristas de aplicativos de transportes que descumprirem as novas regras da Prefeitura. Entre as obrigações estão a realização de um curso de formação de condutor e identificação visual da empresa nos carros e placas de São Paulo. Muitos motoristas, no entanto, conseguiram liminares para circular com placas de outras cidades. A Prefeitura afirmou que vai recorrer. O pesadelo do ISIS continua derrotado na Síria e no Iraque. O grupo terrorista se mudou para o Afeganistão. 11 soldados afegãos foram mortos hoje em um ataque terrorista num posto avançado do exército na capital Cabul. Os extremistas do ISIS foram mortos nos confrontos. Na semana passada, a sede da ONG britânica Save the Children também foi alvo do grupo em Jalalabad, no leste do país. Os militantes detonaram bombas, mataram 3 pessoas e feriram 24. Em 9 dias, já são 4 grandes ataques do ISIS no território afegão. O ministro da Defesa disse que o país virou o reduto de mais de 5 mil terroristas do grupo que migraram do Iraque e da Síria. A Turquia acusou o governo americano de não impedir a fuga dos terroristas do ISIS para países vizinhos e, por isso, iniciou há 9 dias uma operação nas áreas próximas à sua fronteira. O objetivo é impedir a entrada de extremistas, entre eles os curdos. O governo de Ankara qualifica a etnia curda como terrorista. Eles estão ligados ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que há 33 anos luta por um Estado independente.
No final de semana, a Turquia bombardeou um templo de 3.000 anos na Síria, que estava sob domínio dos curdos. 60% do sítio arqueológico foi destruído. O governo da Turquia anunciou que o próximo alvo é Manjib, no norte da Síria, região também dominada por curdos e que abriga soldados dos Estados Unidos. Os americanos anunciaram que não vão recuar. Em instantes, o governo retoma conversas para aprovar a reforma da Previdência. Reino Unido registra primeiro roubo de Bitcoin à mão armada. São nossos próximos assuntos. O governo retoma esta semana as conversas com os deputados sobre a reforma da Previdência. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que a votação tem que ocorrer em fevereiro e que não há um plano B. Carlos Marum disse que o último balanço do Palácio do Planalto aponta 271 deputados a favor da reforma da Previdência. Outros 69 estão no campo dos indecisos ou dos contrários à reforma. Para aprovação são necessários 308 votos. O ministro da Secretaria de Governo reservou esta semana para conversar com as bancadas que apoiam o governo. Contando sempre com a participação do presidente Rodrigo Maia, que é, eu repito, um dos baluartes da aprovação desta reforma, para que possamos, eu repito, complementarmos um trabalho que já está sendo feito pela sociedade, ou seja, de convencimento dos deputados em relação à necessidade de aprovarmos essa reforma. Rodrigo Maia disse que só colocará o texto em votação no dia 19 de fevereiro se tiver votos suficientes para aprovação e que vai explicar aos deputados o objetivo da reforma. A gente vai começar a chamar um a um, explicar o que a gente quer aprovar. A gente quer aprovar um sistema que garanta a igualdade entre os dois modelos, entre o público e o privado. Enquanto o presidente Michel Temer faz uma maratona de entrevistas para defender a reforma, outro problema ronda o Palácio do Planalto: a nomeação para o comando do Ministério do Trabalho. A deputada Cristiane Brasil, que foi impedida pela Justiça de assumir por estar respondendo a 2 processos trabalhistas, desabafou num vídeo. A gravação foi feita numa lancha com 4 amigos e postada numa rede social. Todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte: quem é que tem direito? Ainda mais na justiça do trabalho. Eu juro pra vocês que eu não achava que eu tinha nada pra dever para essas 2 pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. Após a repercussão do vídeo, a deputada divulgou nota afirmando que a gravação e a divulgação foram manifestações espontâneas de um amigo e que respeita a justiça do trabalho e a prerrogativa do trabalhador de reivindicar seus direitos. A deputada precisa de uma assessoria urgente, Pondé. Como é que grava um vídeo desse, Pondé? Querendo ser ministra do Trabalho, ou eu estou num barco, com os homens pelados? Eu acho assim, eu falava há pouco, antes, no começo do jornal, sobre problemas dos políticos, e uma das expressões que eu usei, já usei antes aqui no Jornal da Cultura, é que um dos problemas do político brasileiro é que muitos deles são bregas, né? Esse é um exemplo de alguém que, infelizmente, falta assessoria, independente do conteúdo. Veja, a fala dela, todo mundo sabe que a justiça do trabalho no Brasil é excessiva. Não tem nada a ver com ela. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que se hoje fosse execução, todas as queixas que tem, todos os processos que tem trabalhista no país, quebrava a economia inteira. Todo mundo sabe que a justiça do trabalho, do jeito que é inviável, do jeito que está. Então, é possível que alguém ache que não devia nada para um empregado e, de repente, esse empregado processou você? É possível. Então, a frase dela é uma frase que descreve alguma coisa que pode acontecer com qualquer um. Você acha que não deve nada para o empregado e, no entanto, de repente, o empregado faz um processo e você, inclusive, descobre que você devia. Ou que você não devia e ele está fazendo algum tipo de manipulação. Tá. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte, colegas, é que, assim, o vídeo inteiro é um atravessamento do espaço privado e do espaço público. Primeiro, quando ela fala, eu juro para você, isso é um discurso privado. Quer dizer, uma pessoa que pode vir a assumir o cargo do Ministério Público, do Ministério do Trabalho,
que adianta ela dizer eu juro? É a confusão entre o mundo das mídias sociais, o mundo privado dela, em que ela fala para um amigo eu juro, e talvez o amigo acredite, com a figura pública dela. Não. E é por isso que ela bate, ela grava ela com amigos sem camisa num barco. Não, quer dizer, é uma imagem que enterra o time dela, literalmente. Eu quero até, corroborando com a questão que você colocou, William, não é nenhuma questão de assessoria. Eu vou dizer até, não é uma questão assim, equilíbrio pessoal. É uma pessoa que vai assumir um ministério, tem que ter uma certa inteligência emocional para diferenciar exatamente isso que o Pondé está dizendo. Você vai assumir um cargo, que é o mais alto cargo na área de um ministério, de um país como o Brasil, e tenta se desculpar depois de uma briga enorme que está acontecendo, que até o governo pode ter razão, porque realmente, como você colocou, a gente nunca sabe a ação, decisão, juiz de primeira instância querendo bloquear o ministério. Você vai até o fim. Agora, quando ela resolve se posicionar, ela se posiciona num barco com 3 pessoas, sem blusa, do lado dela, completamente dissociada da imagem que se espera de um ministro, de uma ministra, de alguém que vai assumir um cargo público da mais alta hierarquia. Quer dizer, falta uma presença pessoal, um espírito pessoal e uma noção pessoal para diferenciar que se eu vou me defender, eu chamo uma coletiva de imprensa, eu me preparo para isso, claro. Eu me posiciono, eu coloco, exato. Sabe? E isso é uma questão... Não é nem de assessoria, porque, na verdade, é pessoal. A gente ia divulgar, a gente debater sobre a Previdência acabou ficando perdida nessa conversa toda. Mas vamos lá, em resumo, tem ambiente para aprovar a Previdência agora, em fevereiro? Eu acho que tem. E eu vou dizer para você que tem pelo seguinte. O governo está fazendo um trabalho interessante de massificar, inclusive o presidente foi em programas de televisão de alta audiência, popularidade. Para quê? Para as pessoas entenderem uma coisa que eles não entenderam até agora. Esta reforma da Previdência iguala direitos e faz uma coisa que muito pouca gente ainda percebeu. Tira privilégios, nós estamos falando do fim do foro privilegiado aqui no programa, e ninguém quer tirar o privilégio de um funcionalismo público que se aposenta no limite do seu salário, lá em cima, contra alguns que se aposentam com 3 mil, 4 mil, 5 mil, 2 mil reais. E já tinham altos salários. Era já tinham Marajás, o funcionário público. Se aposentam com 15, 20, 30 mil e vão passar com a reforma a se aposentar em igualdade de condições público e privado. Quando o governo faz essa explicação para a população de uma forma geral mais ampla, os deputados começam a sentir que, na verdade, a pressão será pela aprovação e não contra a aprovação, e pode ser que agora consiga os 40, 50, 60 votos que faltam. O número de mortos por febre amarela em Minas Gerais subiu para 30 com a confirmação de mais um caso em Alvinópolis. O estado de São Paulo registrou 52 mortes e está investigando a de um menino de 3 anos na cidade de Osasco em uma possível reação à vacina. O Rio de Janeiro registrou hoje a 9ª vítima. No estado, mais de 500 mil pessoas foram imunizadas no final de semana na campanha com doses fracionadas da vacina, que vai até o dia 8 de fevereiro. No sul da Inglaterra, a polícia está investigando o primeiro assalto de Bitcoin à mão armada. O roubo aconteceu no pacato vilarejo de Malsford. 4 ladrões invadiram uma casa e forçaram o morador a transferir os bitcoins que possuía para uma conta não identificada. Suspeita-se que os bandidos sabiam que o britânico trabalhava como operador de câmbio. Foi a primeira vez que um caso de roubo à mão armada da moeda virtual foi registrado na Inglaterra. O Bitcoin é uma moeda que existe apenas no mundo online e não é rastreável. No final de semana, a moeda atingiu a cotação mais alta, $20 mil. A seguir, a primeira exposição de um tesouro milionário que ficou no fundo do mar por 150 anos. Aguarde só um instante. Vamos agora aqui ao telão para ler algumas mensagens enviadas pelos nossos telespectadores, pela hashtag Jornal da Cultura no Twitter, o Bob Juliano Fox. O ISIS está no desespero, o grupo está ficando sufocado. A Tânia Varela, precisamos de líderes com visão. A sociedade não consegue entregar isto. A sociedade quer uma escola, educação e mais que isto. Antônio Gil. William, se focássemos todas as baterias na educação, não conseguiríamos melhor resultado para um Brasil melhor, menos corrupção? Pondé, o ISIS. Então, eu acho, nessa matéria sobre o ISIS se ocupando mudando espaço para o no Afeganistão, é assim, aquela região
é uma região em que você tem fronteiras incertas, porosas, os estados são pouco institucionalizados. Então, veja a Turquia, que é um país muito melhor do que esses em termos de institucionalidade. A fronteira da Turquia com a Síria também é uma fronteira perigosa. Né? O lado da Síria voltado para a Europa, não, mas esse lado da Síria da Turquia com a Síria também é porosa. E veja que o presidente da Síria, da Turquia, porque eu não alimento nenhuma especial simpatia, acho ele um ditador, ele fala de uma verdade, quer dizer, aquela fronteira ficou perigosa com o ISIS. O que acontece? O ISIS vai para o Afeganistão porque o Afeganistão é um país frágil institucionalmente, desorganizado, o Estado não tem nenhum poder. Grande parte da população é simpática ao fundamentalismo islâmico, porque inclusive viveu sob o Talibã até começo dos anos 2000. Se pegarem o Afeganistão, pode ir para o Paquistão e pode ir para o Sudão. É só um pouco mais longe. Emerson. Educação. Fala a pergunta sobre educação, rapidíssimo. Falando, inclusive, uma das perguntas é sobre líderes de visão. Nós precisamos de líderes de visão. É aquilo que a gente comentava aqui, Pondé. Hoje, o Brasil tem mais ele como sociedade que definir o que ele quer para o futuro. Nós precisamos começar a construir um país em termos de projeto. O que nós gostaríamos de ver no Brasil? Incluir educação, incluir isso para os próximos líderes. O celular, hoje a internet, tudo nos permite ouvir milhões de pessoas e construir um projeto de país e transformar esse projeto de um país em um projeto da nossa sociedade para qualquer um que venha a ser presidente. Muito bem. Na próxima quarta-feira tem o Jornal da Cultura com plateia. Se você ou seu grupo de amigos da escola ou do trabalho quiserem participar do Jornal da Cultura, aqui no estúdio é só mandar um e-mail para o endereço plateiajc@tvcultura.com.br e a nossa produção entrará em contato. Emerson Capaz, muito obrigado pela participação do Jornal da Cultura. Obrigado, viu, pelo Luiz convite. Felipe Pondé, muito obrigado. Tem mais um VT? Estão falando que tem mais uma matéria, eu não estou sabendo. É a exposição nos Estados Unidos, um tesouro recuperado do fundo do mar após 150 anos. O material é considerado o maior e mais valioso carregamento perdido da história norte-americana. O tesouro foi avaliado em quase 160 milhões de reais. No total, são 3.100 moedas e 45 barras de ouro. O carregamento havia sido perdido no naufrágio de um barco a vapor em 1857, que matou 400 pessoas. O material só foi resgatado em 2014, depois de passar 150 anos no fundo do mar. Foram quase 3 anos de limpeza e restauração. O tesouro está exposto no estado da Califórnia. Os responsáveis anunciaram que todas as peças estão à venda. Uma moeda, por exemplo, pode custar $1 milhão, pouco mais de 3 milhões de reais. Olha, eu fiz uma provocação só para despedir de vocês 2 vezes. Vocês foram tão bem aqui no Jornal da Cultura, entendeu? Então, bom, né, Emerson Pondé? Capaz, boa noite. Luiz Felipe Pondé. Boa noite, muito obrigado pela participação. O nosso boa noite de hoje... E o nosso boa noite de hoje é em Luarado. Na próxima quarta-feira, muitos países, inclusive o Brasil, poderão ver um fenômeno raro no céu. Uma superlua, quando o satélite da Terra está mais próximo e parece maior. E uma lua de sangue, quando apresenta tons avermelhados. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece aqui no nosso jornalismo. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigado pela sua companhia e audiência. Até amanhã. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone without a